E eu separei o texto de 2 Reis, capítulo 2, para fazer uma analogia, já adiantando que é uma interpretação por analogia, e que para mim eu achei muito curioso. E somente no final desse capítulo a gente vai ver que existe um número ali que realmente parece remeter com o Apocalipse. Elias e Eliseu estão andando, conversando, e Elias já sabe que seria os últimos momentos dele aqui na terra. E indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha só, parece um sopro, né, um vento. E que talvez isso também tenha representação lá no futuro, que a gente vai ver aqui. Algo que, na verdade, essa morte dessas pessoas da igreja, na verdade ela vem da parte de Deus, como se fosse um sopro realmente, levando os espíritos para cima. A gente pode achar que parece ruim, mas o caos que vai estar aqui na Terra, eu creio que ninguém gostaria de estar. E não passando por isso e estando em outro lugar, sendo protegido pelo próprio Deus, onde ele vai estender o seu próprio tabernáculo sobre essas pessoas, isso não será nada ruim. Vem da parte de Deus, porém aqueles que ficarem vão talvez interpretar como realmente uma tragédia, algo que Deus fez e que talvez essas pessoas não mereceriam. E continua. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E a gente vai ver que, em contraposição aos 4 cavaleiros e seus cavalos de Apocalipse, existem 4 carros e seus ventos, descritos em Zacarias 6, 1 a 8. E a gente vai ver aqui também, mais para frente. Continuando o texto. E nunca mais o viu. Eliseu nunca mais viu Elias. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair. E voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Só Jordão é um rio. E a gente vai ver essa analogia em Apocalipse 12 também. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as suas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Pergunta estranha, né? Por que ele fala isso, sendo que ele acabou de ver uma manifestação angelical, algo realmente extraordinário, e pergunta onde está o Deus de Elias. Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. E veja bem, existem profecias que dizem que a redenção final vai ser semelhante de quando Deus libertou os hebreus do Egito, porém de uma forma tão mais extraordinária, mas tão mais extraordinária, que as pessoas não vão nem mais citar o exemplo de quando Deus tirou os hebreus do Egito, mas essa nova redenção, essa última redenção, vai ser tão extraordinária que aquela lá que realmente já foi extraordinária vai parecer pequena, mesmo tendo aquelas 10 pragas, mesmo tendo o mar sendo aberto, mesmo tendo fogo, nuvem, tantas coisas acontecendo, o maná, coisas milagrosas, no final vai ser ainda muito maior. E em Apocalipse 12, 15 a 16, vai falar que nesse momento em que Satanás e seus anjos vão perder suas posições no céu, eles serão lançados aqui na terra. E por conta da mulher estar sendo poupada, né, está sendo transportada para um outro lugar seguro, ele vai arrojar da sua boca água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Sendo que, se a gente ler com cuidado o livro de Hebreus, o poder da morte estava nas mãos de Satanás, dá a entender isso. E agora está na mão de Cristo. E aqui ele vai tentar algo realmente para tentar matar essas pessoas. Mas a terra, porém, socorreu a mulher. E essa terra aqui tem uma analogia que a gente vai também tratar mais à frente, em que ela socorre a mulher, em que abre a boca e engole essas águas. E nesse exemplo que Eliseu fez também, ao tocar nessas águas, elas dividiram e ele passou. Então, semelhante àquela travessia do Mar Vermelho, na verdade é Mar de Juncos, né? Nesse evento, que é o arrebatamento, vai ter essas águas em que também serão repartidas, eles vão passar também milagrosamente. Mas esse estudo aqui ele é muito avançado e não é para iniciantes a princípio, né? Porém, tem muita informação, muitas conexões que parecem ser difíceis realmente de assimilar. Eu também demorei muito tempo para poder ter esse entendimento e eu creio que não veio de mim mesmo, do meu próprio esforço. E por isso é que eu estou fazendo questão de compartilhar. A continuação do texto. Vendo os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. E que nessa analogia eu comparei com os selados, os 144 mil, em que eles dizem: deixa-os ir à procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes, isso tem uma analogia, ou em algum dos vales. Porém, Eliseu respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. E assim também será os selados. Eles vão ser voluntários, eles querem ir. E Deus pagará um preço para que eles possam estar nesse local de juízo, auxiliando seus irmãos. E aqui no texto eles ficam procurando o espírito ali de Elias por 3 dias. Aqueles 3 dias também que parecem ter uma grande representação nas escrituras. Porém, não o acharam. Então voltaram até Eliseu, e Eliseu falou: eu não disse para vocês não irem. Porém, pelo que eu tenho estudado,
Parece que sim, vai haver pessoas que vão se converter nessa grande tribulação. Não sei se vai ser muita coisa, como já foi pregado isso. E também uma parte de Israel também vai se converter. Mas vamos com calma. Continuando o texto, os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más. E fazendo analogia lá com Apocalipse 8, 10 a 11, fala de uma estrela chamada Absinto. Na verdade, se trata de um demônio. A gente vai ver por que se trata de um demônio. E por conta desse demônio contaminar as fontes das águas, ou seja, lembra de quando Jesus está falando com a mulher samaritana, que ele pode dar água viva? Está falando também de uma fonte ali, como se fosse um alimento espiritual, algo espiritual. Então, muitos dos líderes que ficarem nessa grande tribulação vão ser contaminados por conta desse absinto, dessa estrela, desse demônio, em que eles vão piorar tanto as suas pregações, não sei quais são as justificativas deles, quais serão, em que essas águas, essas fontes das águas serão tão amargas que as pessoas vão morrer por conta desses ensinos. Mas, continuando aqui no texto, e a terra é estéril, ou seja, não está produzindo mais filhos ao Senhor, né? Frutos. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E Jesus diz para nós, em Mateus 5,13, sois o sal da terra. E ele ainda acrescenta: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vai servir somente para isso, ser pisado. E isso se trata daquele período da grande tribulação. Vão ser pisados as pessoas. E aí trouxeram esse prato com sal a Eliseu. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. E é disso que se trata o final da grande tribulação. Uma restauração no final de tudo isso. Vai ser um período de dor, de sofrimento, mas também com esse propósito, principalmente disso, de restauração, reconciliação. Ficaram assim, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e aqui começa a falar sobre uns jovens que, vendo Eliseu por conta dele ser calvo, na verdade não é simplesmente por conta da aparência, mas por conta do chamado dele para com Deus, de ser profeta, esses jovens começam a zombar dele. E aí Eliseu amaldiçoa esses rapazes, e por conta disso, dessa maldição, saíram ursas, no plural aqui, do bosque e despedaçaram 42 deles. E olha só, 42 é o mesmo número de meses da grande tribulação, escrito em Apocalipse 11, 2 e 13, 5. E também tem em outras partes, porém está escrito como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que dá 3 anos e meio. Por isso que eu achei tão interessante essa analogia, porque parece que realmente tem a ver com o Apocalipse.